Queridos, amados irmãos, aqui estamos novamente nesse culto de sábado. Aqui estamos para louvar e engrandecer o nome de Deus por tantas e ricas bênçãos e cuidados que Ele tem nos concedido. E são tantos os pedidos a ser feitos, né? Mas muito mais a agradecer. Esse problema que ocorre no mundo, a gente sabe que é um problema sério para a humanidade. E sendo um problema sério para a humanidade não tem condições de socorrer a si mesmo. A nossa única opção é Jesus Cristo. A nossa única opção é Jesus Cristo. E oremos por isso, irmãos. Oremos para que Deus revele um antídoto, um remédio, para que eu possa curar esse mal dessa pandemia que está por aí afora, fazendo com que os membros das famílias sejam agora separados eternamente, irmão. É uma dor terrível. Oremos. E oremos também, principalmente, por aquelas pessoas que estão de frente, arriscando as suas vidas para salvar vidas, aqueles médicos, aqueles enfermeiros, aqueles motoristas de ambulância. Tanta gente, né, irmãos? São sinais da volta de Cristo. Busquemos a Deus enquanto o tempo existe. Consagremos-nos a Ele, que busquemos a Ele em primeiro lugar, que a nossa vida está nas suas mãos. Nas suas mãos. E para darmos início ao nosso culto, nós vamos louvar, não é? Nós vamos cantar. Nós, seres humanos, fomos criados perfeitos. Perfeito porque saímos da mão de Deus, da mão de um Criador, da mão daquele que conhece tudo, da mão daquele que é o Criador não somente dos seres humanos, mas do universo em si. Ele é a fonte de toda coisa, a fonte de toda sabedoria. E a gente, por ter pecado, a gente anda fraco. E muitas vezes somos fracos e sem vigor, sem forças. Mas o hino que vamos cantar é uma declaração daquilo que somos. Daquilo que somos. Mas devemos buscar a Deus. Diz aqui o 407, ao teu lado quero andar. Diz que eu sou fraco e sem vigor. Vivo sempre a vacilar. É isso mesmo. Vivo sempre a vacilar. Sempre eu estou vivendo, convivendo, mas aqui, ali, acolá, eu estou fraquejando. Mas vamos cantar? É o hino 407, ao teu lado quero andar. Cantemos agora. 407. Sem vigor, vivo sempre a vacilar. Ser Jesus meu protetor, só contigo, Senhor, quero andar. Ao teu lado quero andar. De qualquer temor,
Quem está em meu favor? Só Jesus poderá me remir. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Junto a ti, meu Salvador, para sempre eu quero estar. Oh, conduz-me com amor às moradas do teu doce lar. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. É um hino maravilhoso, não, irmão? Onde exalta aqui o nome de Deus, onde demonstra que queremos andar ao seu lado. Queremos andar ao seu lado. Que seja assim esse pedido, mas que esse pedido seja concreto. E não somente de boca, mas que venhamos a viver este pedido que está em nosso coração. Ao teu lado quero andar. Mas continuando o culto de hoje, vamos agora assistir o Provai e Vede, né? Vamos assistir o Provai e Vede. O Provai e Vede, ele traz hoje a história de um jovem. Ele era militar, o nome dele é Diego. E o Diego, ele teve um problema junto com seus companheiros e precisou de a corporação intervir e ali fazer uma investigação. E ele teve um problema sério. Saiu do emprego, foi procurar outros empregos por aí afora, arranjou um emprego para só sobrevivência, mas sempre com pensamentos voltados para aquilo que ele não fez. E no emprego, alguém deixou um livro assim, por acaso. Esse livro de Impacto Esperança. E ele pegou esse livro e começou a ler. Você sabe que são muitos, né? São muitos que a igreja tem lançado para mostrar que existe esperança para todos nós. E o desse ano, esse aqui, não é? Esse aqui, onde está o título, A Maior Esperança. O Diego era... Eu não vou contar a história, você vai assistir. Provai e vede. Vamos assistir agora. Provai e vede. História de hoje: Impacto Esperança. Naquele domingo de manhã, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, saiu da sua casa muito preocupado por estar envolvido com a justiça militar junto a outros 5 colegas de trabalho. Eu não sei que culpa eu tenho. Sem saber o que fazer, Diego se afundou na bebida. Apesar de que vivia com a sua família, o seu casamento estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes.
Você diz que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que... Não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu? Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço. Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim. Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping. Mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor. O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. E que igreja será? É a Igreja Adventista do 7º Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço tratando de encontrar uma igreja. Se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou o seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente. Participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Compreendeu como é que Deus age nas coisas? Então, através de um livro, e onde quer que esse livro se encontre, Deus, através do Espírito Santo, ele pode trabalhar com qualquer coração. O objetivo é salvar. Quem? A todos. Todos estão envolvidos nesse grande mal que assola a terra, o pecado. Estamos envolvidos, mas Jesus é a solução.
Essas histórias nos edificam, né? Nos edificam. Provai e vede. Mas vamos para a mensagem de hoje, né? Nesta manhã de sábado. Ela traz por título Área de litígio. Área de litígio. E o que é um litígio? É briga. Então, é uma área que está em briga. É um determinado lugar que está em briga. Alguém está querendo tomar posse daquilo ali, não é? Mas como base, a gente vai ler o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Vós que estava longe. Quem estava longe? Todos nós. Então Jesus, como nosso Redentor, como nosso Salvador, Ele nos aproxima de Deus. E Deus ouve as nossas orações por intermédio de Jesus. Estávamos longe pelos nossos pecados, fraquezas, imperfeições. Mas Jesus nos aproximou de Deus. Porque a princípio, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir da presença de Deus. Eles não correram para Deus para pedir perdão pelos seus pecados, porque eles foram desobedientes, eles foram transgressores. Não, eles fugiram. E Deus é quem vai atrás deles, né? Deus é quem vai atrás deles e pergunta: onde estás? É Deus que tem interesse de salvar a sua criação. É Ele. Jesus disse que não fois vós que me procuraste, mas eu que procurei a vós. Deus, na pessoa de Jesus e o Espírito Santo, tem um interesse maior de salvar as criaturas. Mas a gente vai falar um pouco sobre a área de litígio, né? Uma área de briga. Muito bem. Era uma área de aproximadamente 10.000 quilômetros quadrados. Era um bom pedaço de terra. Um bom pedaço de terra para uma só pessoa. Mas isso era exatamente uma briga entre dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo. A gente sabe que o mapa brasileiro, ele tem que ser atualizado, não é? Por exemplo, criou-se o estado de Tocantins, criou-se o estado do Mato Grosso do Sul, houve aquela divisão, não é? Então os mapas anteriores estavam obsoletos, ultrapassados, precisa de mapas atualizados. Mas nesta área que estava em conflito, era uma área de cor diferente, aquele pedaço de cor diferente, porque até então não tinham tomado decisão o Estado maior, ou seja, a federação, não tinha tomado uma decisão a respeito daquele pedaço de terra, a quem ia pertencer, a Minas ou ao Espírito Santo, ao Estado do Espírito Santo. De forma que as crianças que nasciam naquela região, os pais decidiam aonde queria registrar a criança. Se queria registrar na cidade mais próxima, que era mais próxima de Minas Gerais, ou então do Espírito Santo. Os pais é quem decidia. Porque ali, naquele local, que estava ainda em briga, né, a criança não podia ser registrada ali porque ela ficaria sem naturalidade. Não era colocado no registro do nascimento dele aonde ele nasceu, porque até então estava em briga. Até que, por fim, que chegaram a uma conclusão de que o estado de
do Espírito Santo ficaria com 60% daquela terra e Minas Gerais com 45%, com 40%. Bom, até então, quando decidiram, então aquela área não era mais área de litígio, uma área de briga. Não é? Guardem sua mente essa ilustração, uma área de briga. Muito bem. Irmãos, um simples pedaço de terra, você tem conhecimento disso? Ele pode ocasionar uma briga entre duas famílias. A pessoa que tem 2 pedaços de terra, 2 sítios, 2 fazendas, 2 chácaras, e que muitas vezes as pessoas fazem questão por um palmo de terra. Você sabe disso. Você tem conhecimento disso. Então, por questão agrária, por questão de terra, as pessoas brigam, não é? Brigam. Pois bem, e se esse pedaço de terra for um pedaço maior, entre 2 países, aí forma uma guerra. Aí fica mais difícil ainda. A exemplo da faixa de Gaza, aquela briga entre Israel e os palestinos. E essa briga ainda está rolando, não é? Ainda está rolando. Uma outra que eu queria citar seria, por exemplo, as Malvinas. Malvinas é uma ilha na Argentina. Essa ilha que está na Argentina, ela pertence à Inglaterra. Mas o presidente lá, na época, queria fazer com que as Malvinas fossem de posse dos argentinos. E foi preciso a Inglaterra vir de lá da Europa, nos seus navios, para fazer uma guerra. E houve realmente uma guerra ali. Mas até que enfim que a Argentina se rendeu e as Malvinas até hoje, ela pertence à Inglaterra. Mas tudo, eu estou falando, são áreas de litígio, área de conflitos, né? Área de conflito. E nessa área de conflito, existe, quando está em conflito, quando está em guerra, quando está com problema, no caso de 2 estados, no caso de 2 países, pode haver problemas sociais, políticos e econômicos. E você sabe que com tudo isso quem sofre é a população. A população é quem sofre. Irmãos, em qualquer conflito tem que estar de frente um senhorinho, tem que estar de frente uma autoridade, alguém que comande aquilo ali. Ou não somente que esteja comandando, mas que esteja interessado de tomar posse naquela terra, no caso aqui a área de litígio, tomar conta daquilo ali, tomar conta naquela região que está em briga. Sempre tem alguém de frente. E puxando ainda para a Idade Média, era exatamente a lei do mais forte. Tendo a lei do mais forte, muitas vezes as pessoas tomavam conta de uma terra por usurpação. Então, tinha mais força, o exército era maior, e tendo mais força e o exército maior, subordinava aquele outro adversário. Subordinava aquele adversário que podia tomar por usurpação ou poderia ser também por direito. Por direito, isso é a justiça que decide, mas muitas vezes é por uma imposição. Muito bem. Agora eu te pergunto, quem realmente tem direito sobre o mundo? Vamos puxar agora para o lado espiritual. Quem realmente tem direito sobre o mundo?
E agora você responde: é claro que é Deus, não foi Ele que criou? Muito bem. E as pessoas? E as pessoas? Quem tem direito? Eu vou explicar depois. A terra, ela não fala. Ela não tem ciência de nada. Qualquer pessoa que faz uma negociação, isso pode ser de terra, isso pode ser de casa, você vai lá no cartório, registra, faz a devida compra, mas as pessoas não. As pessoas têm consciência. As pessoas têm razão. E as pessoas, nesse caso, é quem decide. Bom, eu falei aqui que de quem era o mundo? É de Deus ou de Satanás? Você responde, é de Deus. E as pessoas? As pessoas é que vão decidir de que lado querem ficar. É diferente de uma terra. É diferente de uma terra. Mas elas vão dizer de que lado querem ficar. Não é o mesmo que acontece quando um casal se separa? Quando os filhos são pequenos, então a justiça diz que por direito é a mãe que fica com os filhos, por direito. Mas quando as crianças já têm uma certa idade, eu não sei informar bem direito, talvez seja a partir de 12 anos, o juiz da vara da família pergunta aos filhos: você quer ficar com quem? Com o pai ou com a mãe? Então, aquela criança é que vai decidir se quer ficar, que quer morar com os pais, com o pai ou com a mãe. Então, Satanás, irmãos, ele não está interessado na terra. Ele está interessado nas pessoas. E ele estando interessado nas pessoas, ele não impõe a decisão da pessoa. Ele pode até instigar as pessoas. Ele pode até agora fazer com que, entrando na mente das pessoas, possa provocar uma decisão. Mas da decisão está nas nossas mãos. A gente é quem vai dizer de que lado queremos ficar. Jesus disse lá em João 8:44, é melhor a gente ler, não é? Porque se eu ler aqui, eu vou dizer alguma coisa por cima, não é? Bem por alto. A gente vai ler o versículo todo, 8:44, diz assim: vós sois do diabo. Se Jesus afirma, vós sois do diabo, é porque o diabo tem filhos. Veja só, vós sois do diabo, que é o vosso pai. João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Veja só, a pessoa passa a ser filho do diabo, ou é filho do diabo, porque tomou uma decisão. Então, Satanás não está preocupado com a Terra, com o planeta Terra. Não, ele está preocupado com as pessoas. Essas pessoas que são exatamente a imagem e a semelhança de Deus, ele quer exatamente essas pessoas. Porque ele já sabe, ele e seus anjos, que eles já estão sentenciados de morte. Ele já sabe disso. Então ele quer levar o número maior possível de pessoas. Na verdade, ele quer levar a todos, não é verdade? Mas, como ele não consegue levar a todos, ele vai levar o máximo possível. E ele vai levar muita gente. Mas vamos continuar aqui a leitura. João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos, o desejo do diabo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus está dizendo as características desse inimigo,
as características desse pai. Então a pessoa é quem decide de que lado quer ficar. Se quer Deus como pai ou se quer o próprio Satanás. Talvez isso seja meio chocante para você. E muito mais chocante para as pessoas que não estudam a Bíblia. É mais chocante ainda. Mas essa é a realidade bíblica. Essas verdades têm que ser pregadas, principalmente agora, nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, porque os sinais estão mais claros da volta de Cristo. E o que é a volta de Cristo? É o ponto final da história dessa terra. Depois da volta de Cristo, esse mundo vai continuar não, irmãos. Depois da volta de Cristo, as pessoas serão mortas, ficarão isso aqui totalmente deserta durante 1000 anos, e Satanás estará olhando os seus feitos, e depois do milênio ele vai ser destruído. Em outra ocasião a gente fala nisso aí. Mas após a volta de Cristo, será exatamente o ponto final da história dessa terra. Mas as pessoas é quem decide. Mas olha, no campo espiritual, no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, ele diz que Deus é o Criador. Ele não somente é o Criador, ele é também o mantenedor. É ele quem sustenta. Ele cria e sustenta. Ele cria e procura dirigir as suas criaturas. Mas as criaturas é quem decide se quer fazer a vontade dele ou não. Mas Salmo diz que ele é o Criador de todas as coisas. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia afirma que o mundo de pecado, diz que o mundo inteiro é do maligno, é do diabo. Por quê? Porque na sua maioria, e essa maioria esmagadora, procura ficar distante de Deus pelo seu comportamento, pelas suas ações. Pelas ações, pelo comportamento das pessoas, pela vivência dela, ela demonstra de que lado está. De que lado está. Agora me veio uma pergunta aqui. Me diga uma coisa. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz, preste atenção. Aquilo que eu faço, eu estou me colocando também na mesma condição de qualquer pessoa. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz, lhe dá direito da vida eterna? Lhe dá direito de perdão pelos seus pecados? Lhe dá direito para você ir morar neste prometido céu? Lhe dá direito? É bom a gente analisar. Porque o nosso comportamento é quem vai dizer de que lado nós estamos. Mas por falar em lado, nos conta uma história na Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Então era brigando o norte contra o sul, não é? Aí uma senhora foi para a guerra. Ela foi para a guerra enquanto o pessoal levava rifle, baionetas, fuzil, canhão, não sei o que, espada, não sei o que. Ela foi para a guerra com um pegador de brasa. Foi para a guerra com um pegador de brasa. E quando ela vai caminhando com aquele pegador de brasa, uma pessoa olhou assim e disse: "Para onde a senhora vai?" "Se vou para a guerra." "Para a guerra? Por medo da batalha?" "Esse eu vou." "E qual é a sua arma?" "Isso aqui, pegador de brasa." "E o que é que a senhora vai fazer com esse pegador de brasa?" "Esse não sei. Eu só quero dizer ao meu inimigo de que lado eu estou." Entendeu? Eu só quero dizer ao meu inimigo de que lado eu estou.
Então, se eu não decidir, se você não decidir de que lado quer ficar, as nossas ações já dizem de que lado nós estamos. Entendeu agora? Pelo fato de um pai ter condições de botar um filho num bom colégio, não quer dizer que aquele filho é um bom aluno. Não. Não quer dizer que aquele filho é um bom aluno só porque está num bom colégio. Não quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pai pode pagar, porque o pai quer melhor, quer o melhor para o seu filho. Mas não quer dizer que é um bom aluno. O seu boletim é que vai dizer se ele é um bom aluno ou não. As suas ações lá no colégio é que vai dizer se ele é um bom aluno ou não, se ele nunca foi para a secretaria, se ele os pais nunca foram chamados por ocasionar, por criar algum problema lá dentro. Então, esse comportamento é que vai dizer se ele é um bom aluno ou não. É a minha vida, o meu comportamento, é as minhas ações que vai dizer de que lado eu estou, de que lado você está. Não é alguém levantar o dedo e dizer, eu quero, eu sou. Não. É pela sua vida, é pelo seu comportamento, é pelas nossas ações. Bom, falamos aqui no livro de Salmo 24:1, que fala que Deus é o Criador. Lucas diz que afirma que o mundo inteiro é do maligno pelo seu comportamento. No 1 João 5,19, diz que o diabo é o Deus desse século. Porque tudo que ele cria, porque tudo que ele inventa, porque tudo que ele incentiva, as pessoas aceitam. As pessoas querem viver livre e não sabem que essa liberdade tem um preço. O livro de Gálatas diz que não devemos abusar da liberdade. Não devemos abusar da liberdade. Quando a gente abusa da liberdade, vem as consequências logo depois. Nós temos a liberdade de fazer tudo o que quisermos, tudo o que quisermos. Mas depois não reclame pelas consequências que vêm depois. Foi você que decidiu, fui eu que decidi. Então, se nós decidimos, nós abusamos nós temos essa liberdade, muitas vezes se abusa dessa liberdade. Aí diz aqui que o diabo é o Deus desse século. Ele cria, ele inventa as coisas e as pessoas absorvem os seus ensinamentos. Eu tenho o costume de dizer que o mundo, os pecadores, nós humanos, nós somos bons alunos. Se Satanás se aposentar, pode deixar que o curso do pecado vai normal deste mundo. Pode ficar tranquilo que vai normal. Que as pessoas aprenderam e aprenderam bem. Mas ainda no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala uma coisa que é interessante. Em 1 João diz que o diabo é o Deus desse século. E diz que em 2 Coríntios 4,4, diz que o Deus desse século, que é Satanás, diz que ele cegou os entendimentos das pessoas. Cegou. As pessoas não têm mais uma habilidade de decidir pelo lado do bem. Não tem. E a maioria está aí, entregue ao seu próprio comportamento. Diz uma citação aqui que eu queria ler para vocês. Diz assim, Satanás poderia ter estabelecido o seu quartel-general em outro lugar, em um outro planeta deserto, neste vasto universo. Mas ele veio para cá, onde havia criaturas inteligentes que, ao serem tentadas, se rebelassem contra Deus e viessem a desonrar o Criador. Satanás, ele poderia ir para qualquer outro, Júpiter, Saturno, Plutão, Marte, qualquer outra, mas ele veio para a Terra. Porque o interesse dele não é em terra. O interesse dele é na criação de Deus. O interesse dele é nas pessoas. Ele quer desmoralizar as pessoas.
Ele quer fazer com que essas pessoas se distanciem cada vez mais de Deus. Se distanciem cada vez mais de Deus. Mas disse que ele podia ir para qualquer outro planeta. Ele e seus anjos, mas não. Ele preferiu estabelecer-se aqui na Terra. Ele preferiu estabelecer-se aqui na Terra e ele veio logo tentando os nossos primeiros pais. E ali os nossos primeiros pais cederam. E com aquela simples desobediência, nós sabemos hoje como está a consequência da desobediência, a consequência do pecado. Mas olha, tem outra coisa que eu queria falar. Está escrito aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 28. Esse é um versículo interessante, viu? Que precisa ser analisado, viu? 28 e o versículo 2, que diz assim, que faz uma referência ao rei de Tiro, não é? Mas essa referência é levada para Satanás. Diz assim, 28, Ezequiel 28, versículo 2, diz assim, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa, e diz Deus, e não passas de um homem, e não és Deus. Eu não sei se você entendeu, eu vou tentar explicar isso aqui. Satanás, ele quer as pessoas. Satanás, ele quer as pessoas, e ele, quando ele se rebelou contra Deus, ele disse, eu subirei acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que arrogância. Quando uma criatura pode ser igual ao seu Criador? Nunca, irmãos, nunca. A nossa vida, o nosso conhecimento, o nosso poder é finito. Deus é infinito. Mas Satanás, com arrogância, ele disse que ia estabelecer o seu trono acima das estrelas e você semelhante a Deus. Mas aqui no livro de Ezequiel, ele diz assim, visto que se eleva o teu coração, aquele orgulho, se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus, ou seja, sobre o trono de Deus, me assento no coração dos mares. A chave está aqui, os corações dos mares. O que é um mar? Água. O que é água? Povo. Você sabe, simbolicamente falando, a linguagem apocalíptica, mar, água é povo. Então diz que Satanás, ele vai estabelecer o seu trono no coração dos mares, no coração das pessoas. Entendeu agora? Ele quer estabelecer seu trono no coração das pessoas. Pois nos é dito que, declara que és um ex-querubim e se assenta na cadeira de Deus. Quer se assentar na cadeira de Deus. O que significa isso? Exatamente isso aqui que eu acabei de falar. É que ele quer estabelecer o seu trono nos corações das pessoas. Ele quer se entronizar, ele quer manobrar, ele quer fazer com que as pessoas estejam subordinadas ao seu comando. É muita arrogância. Deus, ele não colocou o seu trono no abismo ou nos mares. Mas em mar, a gente vai ler o que está escrito em Apocalipse 17. Veja o que está escrito em Apocalipse 17. 17 e o versículo 15, onde ele diz assim, 15,
Falou-me ainda, estou lendo Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Isso é para fazer referência àqueles mares. Né? Diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. Então, águas é pessoas. Satanás, ele quer se estabelecer. Ele quer se estabelecer no coração das pessoas. Ele quer fazer com que as pessoas estejam do lado dele. Aí é onde aparece área de litígio, área de briga. O que é a área de briga? O nosso coração. Deus, pelo sangue de Cristo e pela intercessão do Espírito Santo, ele quer tomar posse desse coração. Mas Satanás também quer. E o coração representa o quê? Uma vida. Então os dois ficam brigando. E o que é que nós somos? Troféus na mão de cada um. Somos troféus na mão de cada um. Queridos, Satanás, ele quer se entronizar. Ele quer se entronizar e quer fazer com que as pessoas sejam de sua propriedade. Aí onde aparece a área de litígio. A área de litígio, a área de briga é o nosso coração. Escuta essa frase aqui. Através da pregação do Evangelho, em todo o mundo, milhares de pessoas estão mudando de senhorinho e permitindo que Jesus ocupe em sua vida o lugar que só a ele pertence por criação e redenção. Então milhares de pessoas estão decidindo, estão mudando, estão aceitando essa mensagem, essas boas novas de salvação. Sim, porque todo mundo está condenado à morte. E todo mundo condenado à morte, morte eterna. Condenado à morte eterna. Mas veio Jesus e nesta morte eterna, nessa frase, ele colocou uma vírgula. Que aquela pessoa que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mesmo que morra, volta a viver. Aleluia, amém. Aí onde está o poder de Deus. Aí é onde está o amor de Deus. Aí onde está aquele trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz três coisas. Ele convence, converte e conserva. Vou repetir. O Espírito Santo, ele faz três coisas. Ele convence do pecado, conserva a pessoa para viver os ensinos da palavra de Deus e converte, ou seja, ele muda de vida. E muitas pessoas estão mudando de vida, mudando, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Você já tem Ele como Senhor e Salvador? Se você já tem Ele como Senhor e Salvador, procuremos viver o ensino dEle. Vejamos o que diz aqui no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, preste atenção. Livro de Gálatas, capítulo 5, e versículo 17. Diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a carne milita, a carne briga contra o espírito, e o espírito contra a carne. São dois polos diferentes. E sendo dois polos diferentes, não pode estar unido.
Porque um lado quer obedecer, o outro quer viver na desobediência. Então um briga contra o outro. É aquela história, né? O médico aconselha, você toma esse remédio. Você vai lá, o médico passa a receita e tal, e diz, olha, você não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Aí você diz, eu não vou fazer isso não. A decisão é sua. Você faz se quiser, você toma o remédio se quiser. É uma decisão sua. Então, é você que está lutando contra os conselhos médicos, você está lutando contra os conselhos médicos e contra a doença, mas que muitas vezes, na sua maioria esmagadora, ninguém consegue vencer a doença sozinho, sem tomar nada. Ninguém consegue. Você sabe que primeiro vem um resfriado, né? Vem um resfriado é uma coisa simples, né? Aí depois vem uma gripe, né? Aí se a pessoa não cuida nem do resfriado e nem da gripe, né? Aí depois vem a pneumonia. Aí quando não cuida da pneumonia, vem a morte. Pronto. É uma sequência. Mas a decisão é da pessoa. Se quer tomar aquele remédio ou não. Então a mesma coisa do lado espiritual. Jesus vem, orienta, aconselha. Mas a pessoa é quem decide. Decide porque a área de litígio, a área de briga, é o nosso coração. O nosso coração é que é uma área de briga. De que lado você está? Irmãos, o inimigo, ele é insistente e ele é incansável. Ele é espiritual. Ele é insistente e ele é incansável. Ele não desiste de você. Não desiste. Ele só desiste da pessoa quando a pessoa morre. Mas ali, quando a pessoa morre, o destino já está traçado. Ou está salvo, ou está perdido. Quando a pessoa morre, o destino já está traçado. Ou está salvo, ou está perdido. Eu vou dizer um negócio aqui que a gente tem que falar a realidade. Quando a pessoa morre, não adianta fazer nada por ela, viu? Nada. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma reza por fulano, vamos fazer uma missa. Não adianta. Já está decidido. Já está decidido. A oportunidade é até o último fôlego de vida. Jesus, quando morreu na cruz, ele disse, está consumado, ou seja, está feito. Quem estiver do lado direito ficará do lado direito. Quem estiver do lado esquerdo, ficará do lado esquerdo. Para Deus, irmãos, não existe mais ou menos. Ele disse que a tua palavra deve ser sim, sim, não, não. Ele disse, o que passa disso é do diabo. A própria justiça, quando a gente vai lá dar algum depoimento, doutor, eu acho, aqui não tem esse negócio não, ou é ou não é? Bem, ou é ou não é? Com Deus é assim, meu irmão. Ou a pessoa está salva ou está perdida. Ou está do lado dele, ou então está do lado do mundo. Eu vou ser bem claro. Ou do lado dele, ou do lado de Satanás. E ele não disse, vós tem por pai o diabo? Ele falou, está claro isso. Pois bem, irmãos, existe uma necessidade por parte de nós de uma vigilância constante. Pois o inimigo se empenha em reconquistar a qualquer custo o domínio que ele perdeu. O domínio que ele perdeu. Escuta essa frase agora, escuta essa frase. Irmãos, preste atenção nessa frase. Diz aqui, a todos ele, Satanás, a todos ele oferece tudo, contanto que alcance seu objetivo. Então, a gente sabe por aí afora que tem muitas pessoas fazendo pacto com o inimigo, né? Querendo alcançar isso, alcançar aquilo outro. E ele concede.
Entendeu? Ele concede. Então ele faz tudo para alcançar a qualquer pessoa. Ele faz tudo para que possa, nas suas fileiras, ganhar mais um. O inimigo de nossas vidas, irmãos, ele age sorrateiramente. Ele age de maneira que ninguém percebe. E ele sempre vai pelo lado mais fraco. Já falei. Ele vai pelo lado mais fraco. Ele nunca vai pelo lado que você é forte, pelo lado que você é mais seguro. Jesus chama a mim, ele chama a você. E ele nos diz aqui em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém. Ou serve primeiro a um, ou então serve primeiro ao outro. Mas aos dois ao mesmo tempo não oferece. Então nos é dito que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, a um Deus qualquer. Ninguém pode. Jesus nos chama, mas nos lembremos que a parte de litígio, a parte de briga, é o coração. O coração simboliza a vida. E Satanás quer exatamente isso. E Jesus também quer. Só que Jesus, ele quer salvar. E os outros, sendo enganados por Satanás, irão ser destruídos junto com ele. Atentemos para os seus conselhos. E que, em tempo, possamos correr para os braços de Jesus. Muito obrigado por tua atenção. Essa é a nossa colaboração nessa pandemia e que Deus, na verdade, nos ajude e nos ajude muito mais, revelando o seu segredo a seus servos, aquelas pessoas que estão no laboratório, aqueles cientistas, aqueles pesquisadores, para acabar com esse mal que assola o mundo inteiro. Lembre-se, a área de litígio, a área de briga é o nosso coração. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém.